Olá, queridos estudantes. Olha aqui a gente de novo para falar mais um pouquinho da nossa história. E hoje nós vamos falar, da história da América, como ocorreu o processo de colonização da América. A nossa aula está dividida em duas partes. Nesse primeiro momento nós vamos falar da colonização portuguesa e da colonização espanhola. Mas antes, nós vamos ver os antecedentes, o que aconteceu para que ocorresse esse processo de colonização na América. Então, vamos lá. Já falei para vocês que nós vamos falar desses dois tipos de colonização, a portuguesa e a espanhola. E vamos saber o que aconteceu, as principais causas. E aí eu trouxe para vocês um mapazinho mental como principal fato histórico que marcou, que foi responsável por esse processo. Temos aí o renascimento cultural, que é aquele retorno do pensamento humanista. Temos também as reformas religiosas lá no século XVI. E como bases principais desse processo de colonização, que são em decorrência desses dois eventos, nós temos o mercantilismo e o absolutismo, que se desenvolveu lá na América. Esse mercantilismo, ele tinha como fonte principal de quê? O comércio, o fortalecimento do comércio voltado para o mercado exterior. E para que esse mercado exterior acontecesse, era necessário o quê? A circulação novamente de moedas. E para essas moedas serem fabricadas, necessitava de quê? De metais preciosos. Com isso, foi se estabelecendo o quê? O pacto colonial, A aliança entre as colônias, para que esse processo de colonização ocorresse e fortalecesse aquilo que vocês já ouviram falar, que é a balança comercial, que é um comércio, uma estabilização de um comércio favorável. Mas o absolutismo, professora Larissa, o que ele tem a ver, o que ele influi? Esse pensamento, desenvolvido por principais teóricos como Jacques Rousseau, Nicolau Maquiavel, entre outros, ele tinha como principal ideologia o quê? O poder absoluto dos reis. E esse poder absoluto dos reis vai ser responsável pela concentração, e a expansão marítima que vai acontecer na Europa e vai ter dois grandes países como pioneiros, que é Portugal e Espanha. Portugal e Espanha vão ser conhecidos como os principais responsáveis pelo desenvolvimento de técnicas de navegações. E vai consolidar esse absolutismo, esse pensamento de poder absoluto, essa concentração de riquezas causadas pelo mercantilismo. Então, esses dois fatores, eles estão aí na base do nosso mapinha mental para mostrar o que eles são os principais responsáveis por esse processo de colonização da América, o nosso território. Mas vamos falar propriamente dito de onde esses territórios, professora? Aí eu trouxe um mapazinho para vocês se localizarem geograficamente, que nós vamos falar da colonização portuguesa, especificamente como ocorreu aqui no Brasil, e da colonização espanhola, que aconteceram nas colônias espanholas, como países nossos vizinhos, Bolívia, Peru, Chile, Uruguai, Paraguai, México, entre outros, Mais à frente nós vamos ver, E aí eu trouxe outro mapazinho mental para vocês se situarem no que nós vamos falar na nossa aula. A economia dessa colonização portuguesa, ela se balanceava no quê? No extrativismo, com base no plantation, O que era esse plantation, professora? Era um tipo de sistema econômico onde a base da mão de obra era escrava, utilizava-se mão de obra escravas, não só de negros, mas também de indígenas. Preferencialmente aqui no Brasil, se consolidou a mão de obra escrava de negros africanos. E os indígenas, professora Larissa, os indígenas, pessoal, os colonizadores portugueses tentaram fazer essa exploração da mão de obra indígena, mas por uma questão cultural, não deu muito certo. Então eles optaram pela mão de obra escrava negra.
E eles tinham como principal atividade, né, produtos de exportações. E qual eram esses produtos? Inicialmente nós tínhamos o pau-brasil, a cana-de-açúcar, né, em algumas regiões do desenvolvimento, né, e plantações de tabaco, que não se desenvolveram tanto quanto a cana-de-açúcar, né, e a extração do pau-brasil. E como era organizado, professora, essa colonização portuguesa no Brasil? Inicialmente, eles se organizaram através das capitanias hereditárias. Os capitões donatários, eles recebiam pedaços de terra, né, para que eles controlassem e organizassem. No início, não deu muito certo, porque a coroa portuguesa viu que esses capitões donatários não tinham muito interesse em vir para o Brasil, em explorar, né, o pau-brasil e mais à frente a cana-de-açúcar. E aí muda-se a configuração, né, dos portugueses aqui no Brasil e o rei português estabelece o governo geral em 1549, criando assim o Estado do Brasil. Mas esse Estado do Brasil ele era um pouco dividido, né, entre também o Estado do Maranhão. O Maranhão, que é a região nordeste, tinha uma grande resistência a esse governo geral estabelecido pela coroa portuguesa. E tentando apaziguar esses conflitos do governo geral entre Maranhão e as outras capitanias, o governo estabelece, né, o Rio de Janeiro como a capital, né, como a principal capital do Brasil em 1763. Então, essa organização de governo geral, capitanias hereditárias, era o que se baseava, né, a organização política aqui na colônia portuguesa, no caso especificamente o Brasil. E essa nossa sociedade, professora Larissa, como ela era organizada? Ela havia intensas trocas culturais, né? Nós sofremos muita influência, né, cultural de europeus, franceses, né, ingleses, holandeses, principalmente, que vieram para ajudar na plantação da cana-de-açúcar, né, num determinado período na história do Brasil, indígenas e negros. Então, havia uma intensa, né, troca de cultura entre os nossos povos. E a alimentação, as religiões, a nossa própria língua portuguesa, né, queridos? A nossa língua portuguesa, né, ela é uma mistura, né, muito engraçada de vários idiomas, né? Algumas palavras nossas são como o açaí, né, a tapioca, tem influências indígenas, né? Até hoje permanecem na nossa língua, e entre outras palavras que também palavras de outros países, palavras francesas, como o café. Vocês sabiam que o café é de origem francesa, né, de coffee, né? Então, o nosso cafezinho do dia a dia, né, que está presente na nossa língua todos os dias, ele também tem influência de outras línguas aí, devido ao nosso processo de colonização. Mas eu tenho certeza que vocês já viram nas aulas anteriores, bem detalhado. Então, vamos partir, né, para aquilo que é mais uma novidadezinha para vocês, que é o processo de colonização, né, dos espanhóis, né, lá na América, especificamente na América Central, né, onde tem o Chile, o Uruguai, Paraguai, a Bolívia, o Peru e outros países que são, né, vizinhos nossos. Como se deu, né, o processo de colonização na América Espanhola. Na América Espanhola, diferentemente do que aconteceu aqui no Brasil, a predominância da economia ela estava baseada na produção agropecuária e na extração da mineração, né, que era o quê? O principal produto que eu falei para vocês que era forte e de forte interesse para o mercantilismo, que era o quê? A prata e o ouro. Então, as relações econômicas dentro das colônias espanholas eram um pouco diversificada do que era nas colônias portuguesas, né? Tanto na sua parte política, na sua administração política, quanto nas relações econômicas que nós vamos ver. Nas relações econômicas, como eu coloquei aí no mapinha mental para vocês, a economia era baseada através da cultura trabalhista indígena. Eles se baseavam principalmente a partir da mita. O que era essa mita, professora Larissa? Essa mita era uma forma de serviço
que era prestado nas minas durante determinado tempo. Então, os indígenas, principalmente, era a principal mão de obra nas colônias espanholas. Né? Eles ficavam em torno de 1 ano prestando serviço aos donos das minas. Diferentemente do que acontecia aqui. Lembra que eu falei para vocês que a mão de obra indígena nas colônias portuguesas não deram muito certo? Por quê? Porque os portugueses não utilizavam, né, a cultura trabalhista indígena. Eles queriam aplicar a sua própria cultura trabalhista. E já na América Espanhola, eles tinham a mita. Os colonizadores espanhóis foram inteligentes, eles aplicaram o quê? A cultura trabalhista local dos indígenas. Esse tempo, professora, durava em torno, mais ou menos, de 1 ano para os donos das minas, né, os mineradores, trabalharem com esses indígenas. Além da mita, também se tinha a encomienda. Né? A encomienda era o quê? Era a forma de trabalho nas áreas agrícolas, onde também os donatários, os donos da terra, né, que recebiam a posse pela coroa, eles contratavam os indígenas para trabalhar por determinado tempo na agricultura. Que tempo era esse? Em torno, mais ou menos, também de 1 ano, da mesma forma que acontecia na mita. A diferença é que a mita acontecia nas minas e a encomenda acontecia na região agrícola, na produção, nas plantações, que também tinham uma característica parecida com a colonização espanhola, que era o quê? O plantation, né? Tinha alguns vestígios de plantation em algumas colônias espanholas. Por isso que a base, né, da economia espanhola ela é um pouquinho só parecida com a economia dos colonizadores portugueses. E a política, a professora Sora falou que tinha diferença também na administração política, né, das colônias espanholas. As colônias espanholas, elas tinham o quê? A criação, elas criaram mais à frente, né, os vices-reinos, né, para que não acontecesse muitos conflitos nas capitanias hereditárias. Inicialmente, eles conseguiram, né, se organizar em capitanias hereditárias, mas tinha muita confusão, principalmente porque havia disputas entre os descendentes de Francisco Pizarro e Hernán Cortés, um dos principais colonizadores, né, da América Espanhola. Então, para acabar com essas tretas, com essas brigas, meus queridos, a coroa espanhola resolveu, né, instalar a criação das companhias de comércio e os vice-reinos. E que esses vice-reinos, eles tinham uma administração próprias, né, eles tinham a sua própria autonomia, cada um. Os vice-reinos ficaram com a parte mais central, né, das terras ali da América Espanhola. E as companhias de comércio ficaram mais pela região litorânea. Foi uma forma do governo apaziguar os conflitos políticos dos espanhóis. E a sociedade, e aí na sociedade espanhola nós temos algumas curiosidades, né? Diferentemente do que tinha lá na sociedade portuguesa. Né? Nós temos aí como base os indígenas e os escravos, que mantinham de uma certa forma uma relação de organização política e social mais amistosas com os espanhóis. E aí nós temos os crioulos, que nome diferente, professora, crioulos. Quem eram esses crioulos? Esses crioulos, queridos, eram os espanhóis nascidos nas colônias. Então, os descendentes de espanhóis que moravam lá, que tinham vindo para essas colônias, eles faziam muito apreço pelas indígenas. Então, eles casavam com algumas indígenas, isso mesmo. Havia uma relação aí, né, política também por detrás desses casamentos com os indígenas. E os descendentes de espanhóis com indígenas, eles eram conhecidos como crioulos. Esses crioulos, eles eram fazendeiros, eles eram representantes políticos, né? Eles tinham bastante autonomia nas colônias. Mas tem uma figura importante que vai causar algumas disputas entre os crioulos, que são os chapetones. Quem eram os chapetones, professoras? Os chapetones eram os nascidos na Espanha, que eram enviados pela coroa espanhola para essa região, para administrar, né, a parte política e econômica das colônias e também os altos cargos do exército. Então, os chapetones, eles eram considerados, né, os europeus
puros, né, natos, né, o sangue azul, o sangue nobre das colônias espanholas. Então, eles tinham várias regalias que os crioulos, por terem essa mistura entre indígenas e espanhóis, não tinham esses direitos. E aí, queridos, eu trouxe para vocês como, né, se configurou esse processo de colonização, né, da América Portuguesa e da América Espanhola. Agora nós vamos exercitar, né, nós vamos pensar um pouquinho, e aí eu já trago de cara, né, uma questão do Enem de 2022, do nosso acervo digital da SFB, né, Sistema Farias Brito, quem tinha aí para vocês do penúltimo Enem. Então vamos lá. Quando os espanhóis chegaram na América, estavam em seu apogeu do Império Teocrático dos Incas, que estendia o seu poder sobre o que hoje chamamos Peru, Bolívia e Equador. Abarcavam parte da Colômbia e do Chile e alcançavam até o norte argentino e a selva brasileira. A Confederação dos Aztecas tinha conquistado um alto nível de eficiência no Vale do México e no Uñacán, na América Central. A esplêndida civilização dos maias persistia nos povos herdeiros, organizados para o trabalho e para o espaço com assombramento e precisão. E tinham descoberto o valor do número 0, antes de qualquer povo da história. No Museu de Lima, podem ser vistos centenas de crânios que receberam placas de ouros e pratas por parte dos cirurgiãos incas. Aí tem a referência Galiano, As Veias Abertas da América Latina, Porto Alegre, né, 2012. E aí eu trago uma obra, né, chamo vocês a atenção de um grande historiador da América Latina que o Enem adora, né, Eduardo Galeano. O Enem sempre trata algum trecho dessa obra específica do Galeano para vocês, que é As Veias Abertas da América Latina. Aqui ele falou desde o processo lá dos Incas, dos Maias, dos Aztecas, falou da cultura, não foi? Da descoberta do valor do número 0, da importância, né, de placas de ouros no Museu dos Incas. E aí nós vamos para o comando da questão. Vamos ver o que o avaliador do Enem quer saber de nós sobre esse texto. As sociedades mencionadas deixaram como um legado uma diversidade de quê, queridos? O que essas civilizações incas, maias, astecas, que esse texto está relatando aí, esse trecho da obra do Eduardo Galeano, o que eles deixaram, né, de importante que foi mencionada como legado para nós? Aí tem as alternativas. Letra A, bens religiosos inspirados na matriz cristã. O texto falou de questões religiosas referente ao cristianismo? Prestem atenção. Letra B, materiais bélicos pilhados em batalhas das colônias. Foi só sobre armas? Citaram-se armas desse período que o texto está citando, desses povos aí? Ou C, heranças culturais constituídas em saberes próprios. O texto está falando de heranças culturais, né? O texto está fazendo alguma referência de alguma descoberta que está presente no dia a dia? Pensem bem. D, costumes laborais moldados em estilo estrangeiro. Está falando só sobre costumes dos cotidianos desses povos? Ou letra E, práticas medicinais alicerçadas no conhecimento científico. Tenho certeza que vocês pararam, analisaram e responderam letra C, né, queridos? Heranças culturais. O texto fala de diversas heranças culturais que estão presentes até hoje desses povos, né, americanos que constituíram, né, a América Espanhola e a América Portuguesa nesse processo de colonização. Então é isso, queridos. Eu aguardo vocês na próxima aula para nós falarmos mais um pouquinho sobre esses processos de colonização na América.